A gente muda de assunto e fala do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a existência de omissão do Congresso Nacional em regulamentar a licença paternidade. Agora o Congresso terá 18 meses para estabelecer a regra para a licença paternidade. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós recebemos agora o Fernando Abdala, advogado especialista em direito trabalhista. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo a essa edição do Fast News de hoje. Muito boa tarde a você e aos telespectadores. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Doutor, queria que o senhor explicasse para a gente, primeiramente, como que funciona a regra atual da licença paternidade aqui no Brasil. Pela regra atual da licença paternidade, a regra atual é a Constituição Federal, que previu, nas suas disposições transitórias, que o Congresso Nacional deveria regulamentar em lei esta matéria. Até que isto ocorresse, a Constituição previu um período curto de apenas 5 dias de licença paternidade. Já se vão mais de 35 anos e essa omissão do Congresso em regulamentar, em cumprir o comando constitucional num tema tão importante, neste momento foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Perfeito. Doutor Fernando, o tempo de licença paternidade, com isso, essa é a nossa dúvida, e para todos os homens que estão assistindo a gente aqui na Jovem Pan também, o tempo de licença paternidade, ele vai poder ser ampliado, então, com essa nova regra, vai poder se igualar, por exemplo, ao tempo de licença maternidade? Muito provavelmente, o Congresso Nacional vai analisar essa matéria, mas muito provavelmente ele vai ser ampliado e é recomendável que seja ampliado para o mesmo tempo de licença maternidade, que hoje é de 3 meses. Isto porque os estudiosos do mercado de trabalho reconhecem que um dos motivos de discriminação no mercado de trabalho é a desigualdade de tratamento entre homens e mulheres. É justamente o fato de que a mulher pode engravidar e ficar um período longo fora, que faz com que muitas vezes seu salário seja maior e ela não consiga disputar as mesmas vagas de trabalho. Então é muito importante que o período seja igualado para que homens e mulheres tenham as mesmas condições de trabalho, as mesmas condições de competirem no mercado de trabalho, evitando discriminação. E além disso, o Supremo salientou muito a mudança de papel social, que hoje não é aceitável que o papel social de cuidado dos filhos seja relegado apenas às mulheres. Os homens têm que dividir esse papel e, para isso, a legislação tem que protegê-los e dar condição de que eles se ausentem do seu trabalho para cumprirem com este dever, que é um dever social que a sociedade toda exige. Com certeza, né? Até porque a mulher passa pelo pós-parto, é um período difícil, 5 dias de licença paternidade acaba sendo muito pouco, vendo que precisa acompanhar esses primeiros momentos ali de um bebê, de um recém-nascido, é importante ter essa presença masculina também. Bom, a gente chama o Cristiano Vilela. Cristiano Vilela, pode fazer sua pergunta ao doutor para a gente continuar esse assunto? Doutor Fernando, boa tarde, satisfação falar com você aqui no Fast News. Doutor Fernando, que o tema acaba sendo muito importante, muito interessante e muito justo, acho que não tem menor dúvida com relação a isso. Eu fico pensando, talvez, se isso não vai ter uma implicação na questão do emprego. Nós temos especialmente os maiores empregadores no Brasil, as micro e pequenas empresas, o setor informal. De que forma isso pode afetar na questão do emprego e o que poderia ser resolvido para mitigar um pouco essa afetação direta na questão do emprego? Vai afetar, com certeza, será uma mudança no mercado de trabalho muito grande. Todas as empresas, grandes e pequenas, vão ter que se adaptar a essa nova condição social. É razoável supor que o Congresso Nacional vai estabelecer um prazo de adaptação e, ao final, o Supremo vai reavaliar. Caso o Congresso não aprove uma lei, ao final de 12 meses, o Congresso o fará e ele tomará a decisão por regulamentar isso. E a transformação que vai gerar é que o empregador, ao fazer uma contratação, ele vai ter que imaginar que o homem também poderá ter que cumprir uma licença de dedicação à sua família, tal como a mulher. E ele vai ter que se organizar dessa maneira. Se, por um lado, traz uma dificuldade grande nesse aspecto, por outro, a gente tem que salientar que é um fator de igualdade que certamente se refletirá também nas políticas salariais para as mulheres. Então, entre prós e contras, eu acho que a sociedade sai ganhando com essa mudança social muito importante. É isso que eu ia falar com você, doutor, também, com o senhor. Tem também a questão da filosofia da empresa, né? Mesmo que essa regra não seja aprovada, cada empresa vai ter que pensar a respeito disso. Se vai liberar o funcionário, se não vai liberar o funcionário.
As empresas já podem conceder essa licença. Se elas quiserem, elas já podem igualar a licença paternidade e algumas já o fazem. Já tem algumas empresas mais modernas que o fazem. É importante esse tema estar em debate para que mais empresas possam adotar isso como política pública. E certamente isso tem que ser incentivado por todos. Perfeito. Doutor Fernando Abdala, advogado especialista em direito trabalhista, muito obrigada pela sua participação aqui no Fast News de hoje. Foi muito enriquecedor todos esses detalhes, esse assunto interessantíssimo, inclusive, que muita gente não sabe. Para você que é pai, é bom você ficar ligado também nesse assunto. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. Até mais tarde. Ela fica com a gente ainda.